Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 25 de novembro e este dia na história traz eventos que mudaram países inteiros, criaram movimentos globais e marcaram a luta por justiça e direitos humanos. Vamos falar sobre revoluções, tragédias que geraram mudanças importantes e momentos decisivos da história mundial. Prepare-se porque temos histórias poderosas pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 25 de novembro nos leva por momentos de transformação política, lutas por direitos das mulheres e eventos que desafiaram ditaduras. É um dia marcado por coragem, resistência e a busca por um mundo mais justo. Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, data estabelecida pela ONU em 1999. Mas por que especificamente este dia? A escolha tem uma história trágica e poderosa. Em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana, 3 irmãs foram brutalmente assassinadas pela ditadura de Rafael Trujillo. Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, conhecidas como Las Mariposas, eram ativistas políticas que se opunham à ditadura. Trujillo governava com mão de ferro desde 1930, estabelecendo um dos regimes mais repressivos da América Latina. As irmãs Mirabal cresceram em uma família de classe média e desde jovens mostraram espírito de resistência. Minerva, a mais politizada, teve um encontro com Trujillo em uma festa quando era adolescente. Ele fez avanços indesejados e ela o rejeitou publicamente, algo perigoso sob uma ditadura. A partir daí, a família tornou-se alvo de perseguição. Junto com seus maridos, as irmãs se envolveram no movimento clandestino contra Trujillo. Elas distribuíam panfletos, organizavam células de resistência e arriscavam suas vidas diariamente. Foram presas e torturadas várias vezes, mas não desistiram. O povo dominicano as admirava profundamente e sua coragem inspirava outros a resistir. Em 25 de novembro de 1960, 3 das irmãs estavam voltando de visitar seus maridos na prisão quando foram interceptadas por agentes da ditadura. Os homens as levaram para um canavial isolado, onde as espancaram brutalmente até a morte junto com seu motorista. Depois, colocaram os corpos de volta no carro e o jogaram de um precipício, tentando simular um acidente. Mas ninguém acreditou na versão oficial. O povo dominicano sabia a verdade. O assassinato das irmãs Mirabal chocou a nação e o mundo. Ironicamente, foi o começo do fim para Trujillo. A indignação foi tão grande que até seus aliados começaram a se afastar. 6 meses depois, em maio de 1961, Trujillo foi assassinado por conspiradores que incluíam até membros de seu próprio governo. Décadas depois, em 1981, ativistas latino-americanas, reunidas em Bogotá, Colômbia, escolheram 25 de novembro como o Dia Latino-Americano pela não violência contra as mulheres, em memória das irmãs Mirabal. Em 1999, a ONU oficializou a data como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data marca o início dos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, que vão até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Durante esse período, organizações ao redor do mundo promovem campanhas, eventos e discussões sobre violência contra mulheres. O símbolo da campanha é um laço laranja e prédios importantes são iluminados nessa cor. A violência contra mulheres continua sendo um problema global massivo. 1 em cada 3 mulheres no mundo sofre violência física ou sexual em algum momento da vida. Milhões enfrentam violência doméstica, feminicídio, mutilação genital, casamento forçado e tráfico humano. As irmãs Mirabal nos lembram que silêncio é cumplicidade e que mudanças exigem coragem. Independência do Suriname em 1975. Em 25 de novembro de 1975, o Suriname conquistou sua independência da Holanda após mais de 300 anos de colonização. O pequeno país na costa norte da América do Sul tinha uma história complexa de colonização, escravidão e imigração. Os holandeses estabeleceram colônias no Suriname no século XVII, desenvolvendo plantações de açúcar e café, usando o trabalho escravo africano. Após a abolição da escravidão em 1863, os holandeses trouxeram trabalhadores contratados da Índia, Indonésia e China, criando uma sociedade extremamente diversa. A independência chegou de forma relativamente pacífica através de negociações. A Holanda até ofereceu assistência financeira substancial para ajudar o novo país.
Mas a transição foi complicada. Cerca de um terço da população, preocupada com o futuro, emigrou para a Holanda antes e depois da independência. Os anos seguintes foram turbulentos. Em 1980, um golpe militar liderado por Desi Bouterse instaurou uma ditadura. Em 1982, o regime executou 15 opositores, no que ficou conhecido como os Assassinatos de Dezembro, um dos episódios mais sombrios da história surinamesa. O país enfrentou guerra civil nos anos 80 e instabilidade política por décadas. Hoje, o Suriname é uma democracia, embora ainda enfrente desafios econômicos e políticos. É um dos países mais diversos do mundo, com população de origem africana, indiana, rabanesa, chinesa ameríndia e europeia, cada uma mantendo aspectos de sua cultura. Morte de John Fitzgerald Kennedy Jr., 1999, Ops. Corrijo aqui. John F. Kennedy Jr. morreu em 16 de julho de 1999, não em 25 de novembro. Vou falar de outro evento importante. Início da Revolução dos Cravos em Portugal, 1975. Na verdade, a Revolução dos Cravos aconteceu em 25 de abril de 1974, não em novembro. Deixe-me corrigir com um fato correto para 25 de novembro. Golpe de 25 de novembro em Portugal, 1975. Em 25 de novembro de 1975, Portugal viveu uma tentativa de golpe de esquerda radical que marcou o fim do período revolucionário. Iniciado em abril de 1974, após a Revolução dos Cravos que derrubou a ditadura salazarista, Portugal passou por um ano e meio de intensa turbulência política. Diferentes facções militares competiam pelo poder. Havia tensões entre comunistas radicais, socialistas moderados e grupos conservadores. Em 25 de novembro, militares de extrema esquerda tentaram tomar o controle de bases militares em Lisboa. A tentativa foi rapidamente frustrada por forças moderadas lideradas pelo tenente-coronel Ramalho Inzem. O fracasso do golpe consolidou a democracia portuguesa. As forças moderadas prevaleceram, permitindo que Portugal se desenvolvesse como uma democracia estável e se integrasse à Europa Ocidental. Ramalho Inzem tornou-se presidente de Portugal em 1976, ajudando a estabilizar o país. Em 25 de novembro de 1936, a Alemanha e Japão assinaram o Pacto Anticomintern, um acordo anticomunista que seria o embrião do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, estreou em Londres a peça A Ratoeira de Agatha Christie, que se tornaria a peça teatral com maior tempo ininterrupto em cartaz da história, rodando até hoje. Em 1973, o presidente grego Georgios Papadopoulos foi deposto por um golpe militar, aprofundando a ditadura na Grécia. As irmãs Mirabel nos ensinam que a luta por justiça muitas vezes exige sacrifício supremo. Elas sabiam os riscos, mas escolheram resistir. Sua coragem inspirou movimentos de direitos humanos ao redor do mundo. A data que marca suas mortes agora simboliza a luta global contra a violência de gênero. A independência do Suriname mostra como legados coloniais criam desafios complexos. A diversidade étnica pode ser uma riqueza, mas também cria tensões quando não há instituições fortes e inclusivas para gerenciar diferenças. O golpe frustrado em Portugal demonstra como democracias jovens são frágeis e precisam ser defendidas ativamente. Portugal poderia ter caído em ditadura de esquerda ou direita, mas escolhas conscientes de líderes moderados preservaram a democracia. Esses eventos nos lembram que liberdade e justiça não são garantidas. Cada geração precisa defendê-las ativamente contra ameaças de todos os lados. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 25 de novembro ficou marcado pelo assassinato das irmãs Mirabel em 1960 e a criação do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a independência do Suriname em 1975 e o golpe frustrado em Portugal em 1975. E você, conhecia a história das irmãs Mirabel? O que acha que ainda precisa ser feito para combater a violência contra mulheres? Deixe nos comentários. Seboki, gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama história. Amanhã vamos falar sobre o dia 26 de novembro. Não perca, até amanhã!